Olá! Oi! O Em Pauta já está no ar. E com as principais informações da UFPEL. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as fake news. Aquelas notícias que a gente vê nas redes sociais e não tem certeza se são verdade ou não. E a professora Raquel Ricoeiro que veio conversar com a gente sobre isso. Bom, mas agora a gente começa falando de um casal que criou um jeito de diminuir o desperdício de alimento. Sabe aquela comida que acaba sobrando na mesa? Eles tiveram uma ideia para poder alimentar outras pessoas. E a Roberta aqui que foi lá conferir. Se você ver uma dessas placas por aí, pode saber. Você pode pegar aquele alimento que sobrou de outra pessoa. Parece estranho, mas não é. Calma aí que eu te explico. Quantas vezes você já pediu um prato e não conseguiu terminá-lo? Você já pensou que essa comida vai parar no lixo? Pensando nisso, o casal Camila e Ramon desenvolveram o projeto Pode Comer. A gente foi no shopping e a gente viu um senhor que tinha pedido um prato com uma porção de batata fritas, né? E aí ele, não sei, por algum motivo ele não quis comer. E aí ele se ausentou da mesa e veio uma moça da limpeza e pegou aquele prato intacto e colocou fora. Tem muita comida sendo colocada no lixo, comida que dava para comer, sabe? O senhor nem encostou na comida, podia ter passado por alguém. Aí eu tive a ideia de fazer uma plaquinha. Os alimentos que podem ser reaproveitados são aqueles que não tiveram contato com a saliva, como batatas fritas ou lanches já fatiados antes do consumo, portanto, sem riscos de contaminação. Só que a gente sabe que, na verdade, o que a gente queria mesmo era levantar uma discussão em torno do desperdício. Assim, hoje eu faço doutorado, programa de melhoramento genético de plantas, e aí lá eles buscam a produção das culturas para que atenda a demanda alimentar do mundo. Só que a gente vê que, na verdade, não é que falta alimento no mundo. Né? Claro, falta, mas o problema maior é o desperdício de alimento, é a quantidade que é mais distribuída. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Porém, 1,3 milhão de brasileiros sofrem com a desnutrição por falta de alimentos. Enquanto isso, a outra parcela da população acaba por desperdiçar 20% de todo o alimento produzido no país. Tal quantia corresponde a aproximadamente 26,3 milhões de toneladas anuais. A gente sempre busca tornar o mais simples possível o projeto, sabe? Então a gente simplificou a ideia e que fosse possível replicar de forma fácil, assim, para qualquer um, sabe? A ideia chamou a atenção e já está sendo replicada em outras partes do Brasil. Quem quiser pode ajudar na iniciativa. A placa está disponível no site podecomersequiser.tumblr.com. E você aí, sabia que a nova marca da cidade foi feita por alunos aqui da UFPEL? E essa nova identidade visual foi criada pelos alunos do curso de design da universidade. E a Fernanda Vink mostra pra gente. Dá uma conferida como foi. Um concurso promovido pelo Poder Público Municipal escolheu a nova marca de Pelotas, em meio aos festejos do aniversário de 205 anos da cidade. A coordenadora dos colegiados dos cursos de Design Gráfico e Design Digital da UFPEL, a professora Roberta Barros, explica como foram os processos. A Prefeitura convidou os representantes dos cursos de design aqui da Federal, da Universidade Católica e do IFSU. E aí, então, eles propuseram que a gente fizesse um concurso para que houvesse essa escolha popular, escolha do público da marca de Pelotas. Ou seja, o governo não teria uma influência, digamos assim, nessa escolha, já que a marca se propõe a ser apartidária. A ideia é que seja uma marca que perdure na cidade, né, que atravesse governos. Então, a marca vai ter esse caráter institucional e também turístico. Para que os professores e alunos chegassem na marca vencedora, eles passaram por diversas reuniões e alguns processos criativos. Acho que o principal conceito é tentar atender a pluralidade de Pelotas. Ela é uma cidade que recebe muitos estudantes, é uma cidade que mantém um tradicionalismo, uma tradição, mas, ao mesmo tempo, é uma cidade que está crescendo muito. Então, a gente acreditou que fosse importante trazer uma marca que, ao mesmo tempo, tivesse essas raízes artísticas, com o modernismo que é próprio da cidade, essa questão do tradicional, mas, ao mesmo tempo, atender para um outro olhar, que é justamente essa parte onde Pelotas cresce. Apesar da marca já ter sido escolhida como vencedora do concurso, o trabalho dos estudantes e professores da UFPEL não para por aí. Existem outros processos que precisam ser realizados para a sua aplicação. O principal passo agora é criar um documento que a gente chama de Manual de Identidade Visual. O que é esse manual? É um livro que diz como aplicar a marca, né?
No nosso caso, a marca é apoiada por um elemento gráfico que a gente desenvolveu, que é o PEL, né? Usando já essa nomenclatura, essa abreviatura que é usada no comércio da cidade e também por órgãos públicos. Então nós temos agora que estipular como isso vai ser usado, porque só a marca por si só pode ser aplicada de forma falha, né? Para ela ser efetiva tem que ter um conjunto de regras, um sistema realmente de identidade visual que possa aproveitar todo o potencial dela. A primeira aplicação da marca vai ser nos uniformes das escolas municipais. Nós já enviamos os ajustes de cor, então, e os ajustes técnicos que ficavam faltando. E agora a gente começa a desenvolver o manual da marca, que vai ser entregue provavelmente até o final do ano, com as sugestões de aplicações também para os artesãos e para que a marca seja aplicada em produtos para ser vendida no mercado e para que a marca seja disseminada e leve então a imagem da cidade, do turismo, enfim, para fora da cidade também. Você já sonhou em estudar fora do país? Eu já! E um convênio da UFPEL com a Universidade de San Diego, lá na Califórnia, promete tornar esse sonho realidade para mais estudantes. Confira na matéria de Lenice Slavski. No final do mês de julho, a Universidade Federal de Pelotas assinou um contrato que firmou parceria com a Universidade da Califórnia, em San Diego. Estamos aqui com o reitor Pedro Alau, que vai nos dar mais detalhes sobre essa parceria da UFPEL. Bem, na verdade, a gente já desenvolve, a Universidade Federal de Pelotas, através do Centro de Pesquisa Epidemiológica, já tem uma parceria de longo prazo com pesquisadores da Universidade da Califórnia, especificamente na área de atividade física e saúde. Nós já temos vários alunos, professores que já fizeram intercâmbio lá. Hoje, nesse momento, por exemplo, tem uma aluna de doutorado nossa que está lá, tem uma professora da Faculdade de Nutrição que está fazendo pós-doutorado lá. E o que nós fizemos, então, no final de julho, foi formalizar um termo de cooperação, uma parceria para permitir que essa oportunidade que já existe na área de saúde pública se expanda para outras áreas do conhecimento e que outros estudantes, outros professores e técnico-administrativos da UFPEL possam manter o intercâmbio com pesquisadores de San Diego nos Estados Unidos e o contrário também, que pesquisadores de San Diego venham a Pelotas para trabalhar junto conosco nos nossos estudos. Essa é uma parceria que já gerou publicações conjuntas, publicamos uma série de artigos no Lancet em 2012, uma revista grande da área da saúde, depois uma outra série de artigos em 2016. Temos um projeto que é um Observatório Global de Atividade Física, que é liderado pela Universidade Federal de Pelotas e pela Universidade da Califórnia em San Diego. Então, na verdade, essa assinatura do convênio é uma materialização de uma parceria já existente. Lenice Slavski para o Em Pauta UFPEL. E tu aí, me conta uma coisa, já teve vontade de fazer teatro? Então, que tal fazer parte de um projeto aqui da UFPEL, que trabalha o teatro como forma de combater os preconceitos? O Matheus Garcia que foi conferir esse projeto. Atualmente está muito comum a gente ouvir falar em opressão. Mas não é de hoje que ela acontece na sociedade e foi pensando exatamente em trabalhá-la no âmbito social que o projeto do Toco, o Teatro do Oprimido na Comunidade, utiliza de técnicas teatrais do teatrólogo brasileiro Augusto Boal como forma de libertação e convida o espectador a participar da cena. O projeto surgiu em 2010 a partir de uma vontade dos alunos do curso de teatro, junto à professora Fabiane Tejada, hoje coordenadora do Toco, na disciplina de Teatro na Educação. O grupo queria aplicar as técnicas de Boal e os estudos da pedagogia do oprimido do educador Paulo Freire em meio à comunidade. O trabalho teve início no Centro de Desenvolvimento do bairro Dunas e na Escola Rafael Brusque, na Colônia Z3. Então, desde lá, a gente começou com experiência nos bairros, que era o nosso foco principal do projeto, de ir para as periferias, onde a gente entendia que tinha uma concentração maior de oprimidos, enfim. E como a ideia do projeto e do teatro do oprimido é tu colocar na cena aquele que reconhece as suas opressões e quer superá-las, quer ter uma oportunidade de entrar em cena, ver a sua opressão e depois entrar em cena para transformá-la, não tinha como não ser num espaço que a gente já identificasse com mais clareza esses oprimidos. Os alunos que são bolsistas e os colaboradores do Toco contaram para a nossa equipe um pouco da experiência de participar do projeto. O principal foco, a principal coisa que me trouxe para cá é a possibilidade da gente debater opressão, debater essas pautas que são tão importantes e pertinentes dentro da via cênica. Eu acabei de terminar a graduação em artes cênicas na UNB e vim para cá
Em função do Toco, vim cursar essa especialização em função de pesquisar mais sobre o teatro do oprimido, uma fome que eu sempre tive de descobrir como que o teatro pode ser útil e verdadeiramente transformador. Para encerrar, Fabiane fala da importância do projeto do Toco para ela e ainda faz um convite. O Toco não é só para estudantes de teatro, a gente já teve estudantes egressos do curso de Direito, das Ciências Sociais, né, da Pedagogia, então ele é um projeto aberto para estudantes de outros cursos, né, se experimentarem no teatro e depois irem também para a comunidade trabalhar com essas questões. E estamos aí, né, abertos, disponíveis ao diálogo. Nossos encontros são sempre às segundas-feiras, lá no Centro de Artes, né, nossa casa. E então, estão todos convidados para ir nos visitar, conhecer o projeto, né, ou, eventualmente, até participar do grupo, né, com mais tempo. A Charqueada São João foi palco de escravidão durante muitos anos e, atualmente, recebe um projeto de extensão que trata exatamente sobre esse tema. O nome do projeto é Pampa Negra e a repórter Fernanda Botelho que conta essa história para a gente. Ossos, cerâmicas, garrafas e até mesmo um cachimbo quase intacto. Todas estas relíquias foram descobertas nas escavações do projeto Pampa Negro, que pesquisa a arqueologia da escravidão na região sul do Brasil. Atualmente, o projeto está voltando seu olhar para a Charqueada São João, em Pelotas. Com um resultado surpreendente, os pesquisadores já estudam outros pontos para escavar no local. Mas a pesquisa vai muito além das descobertas em campo. No laboratório, os trabalhos continuam. Os fragmentos trazidos para cá são minuciosamente observados e estudados, para que se possa extrair o máximo de informações possível. A gente trabalha pelo menos com 3 tipos de documentação: a arqueológica propriamente dita, que vocês estão vendo aqui, que resulta dos trabalhos de campo, mas podem ser provenientes de acervos museológicos também. Por outro lado, com a documentação escrita, especificamente os inventários dos charqueadores, dos antigos donos de charqueadas, e também com imagens. Então, há uma possibilidade de confrontar esse diferente tipo de documentação para entender o cotidiano das populações escravizadas. O projeto tem alguns objetivos um pouco mais amplos, que nós gostamos de intitular como Variável Atlântica. O projeto Pampa Negro faz parte de uma rede internacional de pesquisa afrodescendente. Com as escavações, Pelotas já recebeu a visita de pesquisadores de diversos países, todos buscando coletar dados sobre o período escravocrata. As escavações revelaram parte de uma construção do século XIX e as pesquisas possuem tudo para durar pelo menos alguns anos. Com certeza, esta é uma volta ao passado que ainda nos trará muitas revelações e reflexões no futuro. E no próximo bloco tem entrevista aqui no Em Pauta. A professora Raquel Ricoeiro, do curso de jornalismo da UFPEL, vem conversar com a gente. Não sai daí, que a gente já volta. Estamos de volta com o Em Pauta e já aqui nos estúdios com a gente a professora do curso de jornalismo, Raquel Ricoeiro. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Bom, então para contextualizar o pessoal, muito nas tuas pesquisas e muito na tua formação tu focou nas redes sociais. Por que surgiu esse interesse? Na verdade, meu interesse surgiu quando eu ainda estava na graduação e tal. A gente está naquele momento que a gente quer saber o que vai fazer, né? Então, eu fazia várias coisas e eu ia descobrindo que eu não gostava dentro do jornalismo. Aí eu me envolvi com uma equipe que estava fazendo o site da universidade na época, que era uma coisa super revolucionária, vamos fazer um site. E acabei entrando ali, conhecendo um pouco mais, aprendendo algumas coisas e acabei me interessando pelas questões de sociabilidade na internet, né? E fui andando por esse espaço até chegar no meu doutorado, especificamente na pesquisa sobre redes sociais e estruturas sociais na internet. Nas suas pesquisas você deve encontrar muita informação falsa na internet, né? Que tem sido disseminada, assim. Como que tu faz para filtrar essas informações? Bom, a gente tem vários tipos de informação falsa, né? Um desses tipos, inclusive, nos interessa, que são as informações pseudonoticiosas, por exemplo, que vão circular nesses espaços e que muitas vezes vão enganar as pessoas, onde as pessoas acreditam que uma notícia é verdadeira e, na verdade, uma notícia é falsa. Então, a gente tem essas e tem as informações que são criadas, muitas vezes, por robôs, enfim, que vão acabar prejudicando o processo de pesquisa.
Então o que a gente faz é tentar identificar essas fontes que não são fidedignas, né? Muitas vezes a gente tira elas ou a gente inclui, dependendo da pesquisa, mas é basicamente um processo bem grão em grão, né? Tem que olhar, tem que ver que fonte é essa, tem que dar uma pesquisada naquela informação, ver se ela tem algum fundamento ou não. Tu falou bastante dessa verificação no meio acadêmico, mas como o jornalismo em si pode auxiliar nesse processo de passar notícias corretas ao público? Então eu acho que o jornalismo ele tem o grande papel de ser o curador de notícias, né, de trazer as informações verdadeiras para o público, justamente porque cabe ao jornalismo fazer a apuração, né, ir atrás, ver se as informações que estão sendo repassadas são verdadeiras, enquanto que para os não jornalistas nada disso precisa ser feito. Né, então me parece que esse é o principal foco do jornalismo hoje. Na tua visão, como pesquisadora, a que se deve essa quantidade, velocidade de informação que não preza tanto pela qualidade? Atenção. O que se quer hoje, o que as contas falsas querem é atenção, é trazer atenção para notícias que muitas vezes não são verdadeiras, por exemplo, em contextos políticos. A gente tem observado em vários lugares do mundo que quando há um embate político, uma eleição, se criam muitas notícias falsas e se tenta trazer a atenção do público para essas notícias falsas, para influenciar no comportamento do eleitor de voto. Então, também influencia em outros aspectos, às vezes é acabar com a reputação de uma empresa, de uma marca, de alguém, né? Ou muitas vezes até vender. Então, também tem esse aspecto fundamental por trás. Esses impactos do jornalismo não, das fake news nas instituições da democracia, como tu falaste, eles também interferem no jornalismo dentro das redes sociais. Como o jornalismo pode se portar nessas redes e evitar essas fake news? Eu acho que é um desafio muito grande, porque muitas vezes o jornalismo tem que trabalhar num espaço onde a gente precisa se dar conta que existem mentiras, né? E olhar essas informações, e olhar as fontes com desconfiança, no sentido de ir atrás, de verificar, vem cá, mas será que essa conta que diz que é do fulano, ela é uma conta verdadeira? Ela pode ter crédito? Eu acho que tudo passa pelo trabalho de apuração, né, de verificação. E atualmente, qual a importância das redes sociais para o jornalismo? Eu acho que elas funcionam como uma câmara de eco, elas reverberam muitas coisas. Eu acho que elas acabam filtrando muitas informações e cobrando coisas do jornalismo. Eu tenho a impressão que existe uma busca por um jornalismo de mais qualidade por parte das pessoas. Elas reclamam de notícias parciais, elas reclamam de estar faltando coisas. E, ao mesmo tempo, o jornalismo precisa se reinventar nesse espaço, né? E reinventar esse papel, justamente, que para mim é um papel de curadoria. Não é mais um papel simplesmente de narrar a realidade, mas de mostrar quais notícias são verdadeiras e quais são importantes. Muito obrigado pela entrevista, professora. Muito obrigada e o Em Pauta vai chegando ao seu final. Continue acompanhando a gente lá na página facebook.com/empautatv UFPEL. E a gente encerra com o Federal Sessions, uma parceria com a Rádio Federal FM. Até breve. Até lá. Noite espiado com a sirene. Não sou aquele Stella que vê os gambé e treme, mas tá difícil. Hoje em dia eles tão curtindo se a real. O enquadro é pesado, se não for com a tua cara dá um jeito de te enxertar. Os moleque tão ligeiro vão pra noite bem esperto, e depois do em rua o rolê é certo. O Zica se apavora, é nós no fora de hora. Domingo de manhã e tu tá acordado até essa hora. Essa é a minha vida, eu vou seguindo por aí, espalhando pelas esquinas meu dom de MC. Faço virar trabalho em cada atitude séria, mas se falar em rap eu gabarito essa matéria. Agradeço a cada dia já pelo presente de me fazer ser preto brasileiro e resistente. Agradeço a cada dia já pelo presente de me fazer ser preto brasileiro. Eu sou resistente, não fogo de palha. Hoje te aplaudem, amanhã pode ser vai. Adquire experiência, não conto com a sorte. Eu vivo na guerra onde sobrevivem os fortes. Eu sou resistente, não fogo de palha. Hoje te aplaudem, amanhã pode ser vai. Adquire experiência, não conto com a sorte. Eu vivo na guerra onde sobrevivem os fortes.